Bom dia, gente. Boa segunda-feira para vocês. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de todas as manhãs, em que nós estamos aqui falando sobre a Bíblia e sobre a palavra de Deus. Então, você que está conectado agora, ou você que assiste durante o dia a nossa live, seja muito bem-vindo para esse momento em que nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus, ok? Todos os dias às 5:30 da manhã, nós iniciamos esse nosso encontro em que nós vamos estudar. Este mês, nós vamos estudar o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, de uma forma mais ampla. Tá? De uma forma bem mais ampla do que você talvez esteja acostumado a falar sobre o livro. Esse livro bíblico, acredito que é um dos livros menos lidos, talvez um dos menos falados, menos explicados sobre ele, e nós vamos estender um pouquinho mais o conteúdo apresentado ali por uma perspectiva mais ampla e envolvendo também uma visão bíblica mais ampla, uma visão bíblica maior, tá bom? Mas enquanto você vai chegando aí, não posso deixar de estender a vocês o meu bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a esse encontro. Eu tô vendo aqui que o número de pessoas participantes está aumentando, então sejam todos bem-vindos. É um prazer receber você aqui nesse momento em que nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus e o que ele tem a nos ensinar. Então seja muito bem-vindo. Bom dia para você. Manda aí o teu bom dia, manda o teu pedido de oração, porque nós vamos orar no final. E manda o teu bom dia para eu saber que você tá aí, para eu poder estender a você um bom dia muito especial, tá bom? Então, você que tá chegando, saiba que esse é o nosso encontro de todos os dias. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, gente. Já estamos no mês 8 de 12 meses. Olha só como está passando rápido esse nosso ano, né? E hoje, segunda-feira, nós vamos estudar um tema muito importante. Gente, olha, esse tema de hoje é um daqueles temas que você tem que assistir com papel e caneta na mão. Entende? Porque ele vai fazer, assim, uma diferença muito grande na sua vida e na sua maneira de ver algumas situações do seu dia a dia, tá? Mas então, ó, manda o seu bom dia, manda aqui para mim o seu pedido de oração, que logo nós estaremos orando por você e também eu posso mandar assim o meu bom dia para você. Eu vejo aqui que quem me mandou bom dia foi a Rúbia. Então a Rúbia escreveu bom dia, Fran, e bom dia a todos. Então, o bom dia da Rúbia vai para mim e para vocês também, tá? Os outros sejam muito bem-vindos e nós vamos então orar e logo em seguida vamos começar o estudo de hoje, ok? Então eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus antes de tudo. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez podermos falar contigo e mais uma vez podermos estudar a tua palavra. Dá-nos, Senhor, o conhecimento que precisamos neste momento e que a tua palavra, Senhor, possa trazer vida para cada um e sermos transformados de acordo com o teu querer. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, olha só. O que a gente vai conversar hoje é um assunto muito sério e é um assunto muito importante. E é um assunto pouco falado, porque ele é pouco entendido, tá? Muitas pessoas pensam que quando nós falamos sobre sexo e sobre sexualidade, nós estamos falando sobre algo que é feio, algo que é pervertido e algo que não é bom. E existem até algumas pessoas que separam a Bíblia, a religião, do sexo em si. Para algumas pessoas é tão difícil falar sobre sexo que elas ficam até ruborizadas ou com vergonha de falar sobre esse assunto porque se tem um pensamento diferente daquele que Deus pensou quando ele criou o sexo e a sexualidade para cada um de nós. Então, neste mês de agosto, antes eu tinha planejado passar mais ou menos uma semana falando sobre isso. Mas ao estudar esse assunto, gente, e se aprofundar mais nele, eu entendo que nós vamos passar quase o mês todo falando sim sobre sexo. Para que eu e você possamos entender qual é o ideal de Deus para essa atividade tão importante que ele deixou para mim e para você. Muitas pessoas hoje sofrem e não aproveitam desse presente que Deus deu, porque não há uma compreensão real de qual é o ideal de Deus sobre quando a gente fala em relação à sexualidade humana. Tá? Gente, o sexo, ele vai muito além daquele encontro do momento, ele vai muito além do prazer sexual em si. Hoje em dia, as pessoas focaram nisso.
As pessoas focam nessa questão. E hoje, ao estudar a Bíblia, gente, ao estudar a palavra de Deus, nós vamos ir um pouquinho mais além e você vai entender o quanto o sexo é um presente de Deus, mas também é responsabilidade. Claro, a gente não vai conseguir entender tudo hoje, mas nós vamos dar passos durante esse mês, assim como a gente deu passos nos outros livros bíblicos durante os outros meses. E esse assunto de hoje é para ajudar você. Não só ajudar no seu casamento, não só ajudar para que você e seu esposo se deem bem, mas ajudar você a se entender como ser humano, ajudar você a entender qual é a relação que você tem até mesmo com o próprio Deus no entendimento dessa questão da sexualidade, tá? O livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ele é um livro que, como eu falei ontem para vocês, ele foi escrito, né? É a demonstração da intimidade entre um homem e uma mulher. Às vezes acontece ali as descrições de forma mais implícita, mas a maioria das vezes acontece de forma mais explícita. Mas para a gente conseguir entender o livro de Cantares, antes eu preciso entender algumas coisas do livro de Gênesis. Então, como eu falei para vocês, esse tipo de assunto que eu vou falar hoje para você é aquele que você ouve com papel e caneta na mão, para você entender e aprender um pouquinho mais sobre essa questão da sexualidade humana. Então, gente, não sai daí. Entende? E mais, marca pessoas para que essas pessoas também assistam esse conteúdo. Porque muita gente hoje não entende sobre sexo. A questão sexual, ela está focada apenas de uma forma profana, da qual Deus não pensou. E olha, deixa eu contar para você, falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, nós estamos falando sobre algo que Deus criou. Quando a gente pensa nessa questão da sexualidade, ela já está presente lá no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. E no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia está falando sobre um período antes do pecado. Ou seja, a Bíblia está falando sobre o ideal de Deus. Ou seja, Deus pensou e criou desta forma, e não havendo a existência do pecado, era desta maneira que nós existiríamos. Então, eu entendendo qual é o ideal de Deus para a minha vida ou para a criação do ser humano, eu consigo compreender o que eu posso fazer, e mesmo já vivendo em um ambiente de pecado, o que eu posso fazer na minha vida, no meu casamento, para que essa questão sexual ela assuma uma postura diferente no meu dia a dia. Tá? Então, gente, olha só, quando a gente pensa, primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, falar sobre sexo não é falar sobre uma coisa feia, não é falar sobre algo que não dá para relacionar com Deus. Pelo contrário, falar sobre sexo sim é relacionar ao que Deus, a falar sobre Deus. Só que muitas vezes a forma como o ser humano utiliza esse presente de Deus é que faz com que o uso da sexualidade se torne algo errado ou não positivo para o homem, ok? Mas ele é sim importante, tá? É importante não só para quem é casado, é importante para quem não é casado também. E importante falar aqui, gente, o ideal de Deus em relação ao sexo é para acontecer dentro do casamento. Sexo fora do casamento não é o ideal de Deus, até mesmo porque entendendo agora, a gente vai começar a estudar qual é o ideal de Deus, não se encaixa, entende? Não se encaixa você estar casado, ter a relação sexual com uma pessoa e ao mesmo tempo ter sexo fora do casamento, com outras pessoas. Não se encaixa, só faz sentido o sexo quando ele acontece dentro do casamento, porque ao entender agora o ideal de Deus, para o sexo, você vai entender que fora do casamento ele não faz sentido. Entende? Ele perde aquilo que deveria ser o motivo da existência da atividade sexual. Outra questão, sexo antes do casamento. Então, nós não fomos criados para fazer sexo antes do casamento. A atividade sexual é algo que só faz sentido quando ela é exercida dentro de um casamento e apenas com o cônjuge, não existindo essa questão de terceiros, ok? E eu vou apresentar para vocês ao longo do tempo algumas pesquisas, algumas coisas a mais sobre esse assunto. Vou trazer para vocês aqui uma conversa sobre isso, mas é importante que você entenda. O sexo ele só funciona quando a gente está falando de sexo conjugal e com casamento. Ele não funciona quando você tem essas atividades com outras pessoas. Talvez você esteja pensando assim, Fran, mas é bom. Mas eu tenho prazer. Mas é um prazer vazio, momentâneo e que não cumpre o ideal de Deus. E se não cumpre o ideal de Deus, não te faz bem.
ok? Se não acontece de acordo com aquilo que Deus planejou, não te faz bem. Se não é da forma que Deus disse que tem que ser, não tá certo. E se não tá certo, pode parecer que tá te dando uma coisa boa, um presente, mas na verdade, não. Então, agora que eu vou falar sobre sexo, eu vou falar sobre sexo dentro do casamento e só com o cônjuge, tá? E se você, por acaso, tem essa prática de sexo fora do casamento ou sexo antes do casamento, você não está aproveitando o melhor da atividade sexual por um simples motivo. Você está fora daquilo que Deus projetou e planejou para você. Gente, mas eu falei assim, ó, que pra gente conseguir entender, o livro de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, a gente precisa entender o livro de Gênesis. Olha que interessante. Lá no livro de Gênesis, homem e mulher iniciam juntos, ok? E depois, antes ali de acontecer o pecado, há uma separação. Ou seja, a Eva, ela se separa do Adão e ela vai andar lá pelo jardim, encontra a serpente e ali acontece a história que você já conhece, ok? Então, no início, eles estavam juntos, houve uma separação. E nessa separação há uma ruptura. Entende? E diante desta ruptura que acontece, então, no Éden, eles estavam juntos, houve a separação, entrou o pecado. E acontece essa ruptura. E lá no livro de Cantares, olha que interessante, eles estão separados e o livro vai trazer o comentário e falar pra gente em relação a eles. Eles iniciam separados e leva a uma união. Ou seja, o livro de Cantares, de certo ponto, ele apresenta um contraponto, né? Uma forma de a gente ver a questão do livro de Gênesis. Ou seja, no Gênesis iniciaram juntos e acabam separados. No livro de Cantares, começam separados e terminam juntos. E essa união, essa junção que antes foi separada, essa junção, ela acontece por meio do relacionamento entre o casal e da atividade sexual. Ou seja, quando a gente pensa sobre sexo, então eu não estou falando só sobre prazer carnal. Você entende? Lá no Gênesis, começou junto, terminou separado. No livro de Cantares, começa separado e promove a união. Como que promove essa união? Por meio do relacionamento conjugal e do sexo dentro do casamento. Ok? Mas como eu falei para vocês que a gente vai entender a sexualidade de Cantares com referência em Gênesis, abre a tua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Pega aí a tua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Lá diz assim, ó, presta atenção, fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha que interessante aqui. Quando aqui está falando sobre criou Deus o homem à sua imagem, ele não está falando do sexo masculino, mas ele está falando da humanidade. Ou seja, criou Deus aqui a humanidade, o ser humano, né? E a imagem de Deus, esse ser humano, foi criado. E aí acontece aqui uma divisão de gêneros, né? O homem e a mulher os criou. Mas homem, criado à imagem de Deus, também, né, reflete a imagem de Deus, e mulher também criada à imagem de Deus. Ou seja, a humanidade, aí essa humanidade é dividida em homem e mulher, e eles foram criados à imagem de Deus. O que acontece aqui de interessante para a gente conseguir entender? E já tem a ver com sexualidade, gente. Olha só. Nós, seres humanos, quando fomos, na questão de Adão e Eva, né, a humanidade que se estende até nós, o ser humano, que foi criado lá à imagem de Deus, ele obedece um princípio. E esse princípio nós conseguimos ver no livro e também ver em relação ao livro de Cânticos e até no nosso dia a dia. Mas essa ordem lá dada no livro de Gênesis, né, essa bênção que o homem recebeu, esse fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, faz com que este homem, ele obedeça a um princípio, que é o princípio da imitação de Deus. E é o fato de termos esse princípio como seres humanos, da imitação de Deus, é que nos torna a imagem e semelhança de Deus. Então, existem algumas coisas no livro de Gênesis que primeiro Deus faz, depois ele pede para que o homem faça. Como, por exemplo, no capítulo 1, Deus dá as coisas. Já no capítulo 2, Deus chama Adão para dar nome aos animais. Então, é um princípio de imitação. Outra questão interessante, a Bíblia fala para gente que a mulher, ela foi criada, ela é, né?
E é interessante, isso aqui é interessante, gente, olha só, até para a gente conseguir compreender. A palavra no original para ajudadora é a palavra Ezer. A gente aqui, na nossa cultura, nós entendemos que quando alguém ajudante, né, vem nos ajudar, a gente pensa que essa pessoa não valoriza muito o conhecimento dessa pessoa. É como se veio alguém só para te ajudar. Mas no contexto em que a Bíblia foi escrito, um ajudador é alguém que sabe mais do que aquele que precisa de ajuda. Tá? Então não há demérito nenhum em você ser, em nós mulheres sermos ajudadoras. Mas olha que interessante, o princípio da imitação. Então Deus criou, né, plantou o jardim e o homem vai cuidar do jardim. Deus é o ajudador de Israel, Deus é o Ezer de Israel. E a mulher é colocada ali como Ezer, como ajudadora do homem. Então, interessante isso, que homem e mulher, eles obedecem no período da criação, e também na forma como Deus vai falando para eles quais são as funções deles nessa terra recém-criada. São princípios de imitação de Deus. Então, o homem foi criar, Deus primeiro plantou o jardim, Deus primeiro planta o jardim e depois o homem é chamado para cuidar do jardim. Princípios de imitação de Deus. Foi criada como Ezer do homem, né? Como ajudadora do homem. Deus é o Ezer de Israel. E aqui só um parênteses, né? Só um parênteses eu quero trazer aqui. Na criação de Deus não há hierarquias, ok? Ninguém é superior a ninguém. Mas se houvesse, interessante aqui, quem seria superior seria a mulher, pensa bem. Porque Deus colocou a mulher como Ezer. E ou seja, se ela é ajudadora, ela sabe um pouquinho a mais, entendeu? Se não existe, mas se existisse. E o homem, ele é aquele que cuida do jardim, aquele jardim que Deus plantou. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, os homens muitas vezes, né? E esse comentário machista, enfim, que muitas vezes essa questão da superioridade, se a gente for olhar para a criação, nós não vemos essa superioridade presente lá na criação, não. Nós vemos Deus falando para a mulher assim, né? Que ela é a Ezer, ou seja, ela é a ajudadora. Uma imagem do que Deus faz em relação ao povo dele. Ele é o ajudador, tá? Só uma curiosidade para vocês. Aparece as quais 17 vezes Deus se refere a Deus como sendo o Ezer de Israel, o ajudador de Israel, que é a mesma palavra usada para a mulher como sendo a Ezer do homem, a ajudadora do homem. Então, gente, só para vocês entenderem, na Bíblia, o ideal de Deus para a criação desse casal é o princípio de imitação. Então, há uma imitação. Quando que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Quando ele imita aquilo que Deus está pedindo para que ele faça. Então, desde a questão da mulher ser Ezer do homem, desde a questão do homem dar nome às coisas, quando no princípio lá Deus tinha dado nome. E aí, gente, vem lá no verso 28, vem outra questão importante. Olha só, diz assim, ó. E Deus abençoou, né, a humanidade, homem e mulher, e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, subjeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre. Ou seja, Deus deu para o homem uma ordem. Esta ordem que Deus dá, né, envolve, olha quanta coisa interessante envolve nessa ordem. O homem devia multiplicar e encher a terra, ok? Então essa é a ordem de Deus, tá? Ele deveria sujeitar, dominar a terra. Ele deveria cuidar da terra, dominar sobre os animais. Essa é a ordem de Deus. Ou seja, ao fazer isso, o homem está cumprindo o princípio de imitação de Deus. Então, são bênçãos que Deus deu ao homem, mas também é uma ordem. Entende? E nós cumprimos essa ordem. E aqui, pessoal, olha que interessante. Deus criou o homem do pó da terra, ok? Deus criou o homem da terra e Deus dá a missão do homem relacionada a cuidar da terra. Deus criou a mulher do homem e Deus dá a missão à mulher de cuidar do homem. Percebe o quanto isso é incrível, gente? E lindo isso? Então, um foi criado do pó da terra e a missão dele está em cuidar da terra. O outro foi criada do homem e a missão está... É mesmo quando a gente vê que quando eles pecaram, e aqui vem uma coisa interessante, quando Deus chamou, né, chamou Adão e Eva lá no jardim,
E Jesus estava lá no jardim, e eles, por conta do pecado, e eles começaram naquela questão de um culpar o outro, e ali Jesus, ele amaldiçoou, mas ele amaldiçoou o quê? A terra e a serpente, mas não o homem e a mulher. O ser humano não foi amaldiçoado, ele foi punido. E essa punição está justamente sobre a missão que eles receberam. Então, o homem a punição dele está relacionada a lidar com a terra, ou seja, do suor do teu rosto comerás o teu pão e tal. Então, a punição dele acontece dentro da questão da missão que ele recebeu, e a da mulher também. A da mulher também, a punição dela acontece dentro da missão que ela recebeu, que é nesse relacionamento entre homem e mulher. Gente, isso é muito incrível. Deixa eu ver que hora é. Misericórdia. Mas olha só, isso é muito incrível a gente conseguir entender. Por quê? Porque aqui já está presente princípios de sexualidade. E eu falei tudo isso para chegar num ponto importante, para a gente já levar nesse nosso primeiro dia de estudo sobre sexualidade de acordo com a Bíblia. Deus criou, gente, homem e mulher. Deu para eles o princípio de imitação. E se eu voltar lá no verso 27, para vocês, do livro de Gênesis, nós estamos estudando Gênesis para entender o livro de Cantares, que nós vamos entrar em Cantares daqui a um tempo. Ali no livro de Gênesis fala assim, que homem e mulher, né? Homem e mulher tinham a imagem de Deus. Quando a gente lê isso, eu estava pesquisando sobre esse assunto e eu fiquei encantada. Quando a gente lê isso no original, a ideia que se dá de completude humana é quando homem e mulher estão unidos. A junção do macho e fêmea, que torna o ser humano, a humanidade, ela traz a plenitude de fato, a plenitude da vida e também o fato de sermos a imagem e semelhança de Deus. O ser humano torna-se completo dentro do ideal antes do pecado. O ser humano se torna completo quando há essa junção do macho e fêmea, humanidade, que são a imagem e semelhança de Deus. Gente, então olha só, esses princípios de sexualidade, eles estão presentes muito antes da gente entender ou a gente falar, enfim, sobre a questão sexual. Então, homem e mulher foram criados por Deus e eles são completos, eles estão à imagem e são a imagem e semelhança de Deus. Quando cumprem o princípio de imitação de Deus. E esse princípio de imitação, eu dei alguns exemplos para vocês aqui, e nós vamos continuar estudando sobre esse assunto durante a semana. Então, gente, chamem outras pessoas para assistir. A gente precisa entender o sexo como ele de fato foi pensado por Deus. Entende? Tem muita gente hoje sofrendo, escravas da questão sexual, são escravos do sexo. Muitas pessoas, tá? Outras vivem infelizes porque não conseguem entender qual é o propósito ideal de Deus. Então, vamos entender e sim, vamos praticar de acordo com o ideal de Deus, tá? Então, olha só, o que eu quero te falar. Amanhã nós vamos continuar esse estudo, ok? Então, vem assistir amanhã. Vamos entender um pouquinho mais sobre a questão da sexualidade e eu vou entrar, sim, nos próximos dias no ato sexual em si, mas vamos estudando um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Amanhã tem mais, então você tem que vir amanhã. Convide outras pessoas para assistir. Vou te dar uma dica. Marca algum amigo seu, alguma amiga sua aqui nos comentários para as pessoas virem assistir. Eu sei que quando a gente fala sobre sexo, sobre sexualidade, muita gente fica com vergonha de estender esse assunto a outras pessoas. Mas a gente precisa falar sobre a forma que Deus pensou a sexualidade, gente. É a forma de Deus. Então você tem que assistir. Amanhã vem às 5:30 da manhã para você assistir. Quem chegou agora, gente, perdeu uma parte importante do nosso comentário de hoje. Então você volta, assiste tudo depois de alguém para assistir amanhã. E amanhã vem às 5:30, nós vamos continuar falando sobre sexo, sobre sexualidade, de acordo com aquilo que o Criador pensou pra gente, tá bom? Quem entendeu aí a mensagem de hoje, foi um monte de informação, eu sei, mas a minha intenção agora é realmente trazer informação para você. Então, quem entendeu, já coloca aí, como já algumas pessoas já fizeram, coloca aí o seu like, coloca aí o seu coraçãozinho, para você me dizer, Fran, eu entendi esse negócio aí. E se eu não entendi ainda, eu vou assistir de novo e vou entender o que é que Deus está falando para mim.
tá? Mas, ó, pra você que talvez chegou agora e pensou, a Fran tá falando de Gênesis, mas ela falou que ia falar sobre Cantares no mês de agosto. Sim, pra gente entender Cantares, nós primeiro precisamos entender o que aconteceu lá em Gênesis, tá bom? Então, seus lindos, eu vi aqui que chegaram alguns pedidos de oração enquanto eu estava falando, tá? Mas olha só, eu vou ler a oração, eu quero mandar um bom dia muito especial para aquelas pessoas que apareceram por aqui. Então, não sai daí, tá bom? Não sai daí, tá? Primeiro vamos fazer a questão da oração, depois depois nós vamos, eu quero mandar um beijinho muito especial para todos vocês, tá? Então, vamos lá. Pedidos de oração. Nossa, um monte de gente veio hoje, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver. Miro e Kátia, bom dia. Consegui acordar. Gosto de agradecer a Deus pelo amor e cuidado. Vamos agradecer isso aí, gente. Agradecer é uma coisa fundamental. Entende? Vamos agradecer a Deus, sim, pelo cuidado com a gente, pelo amor que ele tem com a gente. Vamos com certeza. A minha mãe, Dona Vera Linda, escreveu bom dia, agradeço a Deus por ter cuidado da Carol. Gente, minha irmã tava com uma infecção no ouvido que vocês não têm noção. O ouvido dela chegou a inchar. Ficou muito feia. Mas agradeço a Deus por ter cuidado da Carol. Quando teve forte dor de ouvido, agora está melhor. Obrigada a Deus. Vamos agradecer sim pela nossa negrinha, né, mãe? Que ela tá bem. O Márcio escreveu bom dia, pessoas lindas e amadas. Que Deus continue abençoando a todos. Orações, saúde de nossa vida e desde desse grupo amado. Vamos orar pela nossa saúde. Meu tio faleceu. Meus sentimentos, Márcio, por conta disso, viu? Meus amigos com Covid estão se recuperando. Oração pela família, Mota e Rafael. E o Rafael tem um sobrenome legal, ele é diferente, mas vamos orar. Vamos orar por esse povo, sim. Deixa eu ver quem mais aqui que mandou pedido de oração. Alice, sua linda. Bom dia, Fran. Agradeço por iniciar a semana e peço oração por meu filho João e por minha família. Vamos orar com certeza. Amélia do céu, tá parecendo só um pedaço do seu pedido de oração aqui. Escreveu, bom dia, Fran, e a todos agradeço a Deus por estarmos juntos. Mais um, e aí não tá aparecendo. Peraí que vamos ver o que acontece se aparece. Apareceu. Mais um amanhecer, aprendendo sobre a palavra de Deus. Vamos agradecer a Deus por isso, com certeza. Vanessa, sua linda. Bom dia a todos. Fran, agradeço as orações pela minha mãe. Ela está se recuperando muito bem. Deus aliviou a dor no pé. Amém. Que Deus seja louvado, viu? Deus é fantástico. A Edenira, oração pela família e uma decisão que precisamos tomar. Vamos orar. Sim, meu bem. Com certeza. Vamos orar. Fábio, peço oração pela saúde da minha irmã Pati. Vamos orar pela Pati também. Ok? Gente, hoje é bastante pedido, né? Vocês sabem que às vezes a Fran esquece na hora da oração, mas Deus não esquece, o anjinho aqui já anotou tudo, tá? Vamos orar, não vai embora, gente. Vamos orar e depois eu quero mandar beijos especiais pra vocês que passaram por aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver, Tá, é bastante pedido, vamos lá. Vamos orar, então. Pai de amor, muito obrigada, Senhor, pela tua incrível sabedoria e amor e cuidado com a gente. Obrigada, Senhor, por estender as tuas mãos sobre nós. Obrigada, Pai, por sempre buscar nos dar sabedoria, Senhor, e colocar e nos dar acesso a esse conhecimento que pode fazer a diferença na nossa vida. Pai, nos ajude a sermos pessoas melhores, que possamos viver dentro do ideal que o Senhor planejou para a gente. Hoje, Senhor, ontem e hoje, né, Senhor, iniciamos a falar sobre a questão sexual. Nos ajude, Senhor, a compreender qual é o teu ideal, para que possamos viver plenamente também na questão sexual e que muitos casais sejam ajudados nessa compreensão e que também muitas pessoas individualmente entendam o que o Senhor planejou e que desta forma, quando estiverem em um relacionamento, possam usufruir desse bem maravilhoso que o Senhor nos deu. Pai querido, também oramos de uma forma muito especial pelos pedidos que foram colocados aqui. Agradecimentos, Senhor. Agradecimentos porque orações que foram atendidas, como no caso da mãe da Vanessa, como no caso da Carol, a minha irmã. Senhor, o Márcio também, ele colocou ali agradecimentos e pedidos também em relação às pessoas que estão se recuperando. A Amélia, a de poder
estudar a tua palavra, enfim, Senhor, são tantas pessoas que trouxeram agradecimentos hoje. Mas também tem aquelas que trouxeram seus pedidos, como a questão de, eu não lembro, Senhor, exatamente quem, mas alguém pediu em relação a uma decisão que a família precisa tomar. Ajude, Senhor, para que tenham sabedoria e que tomem a melhor decisão. A Alia, Senhor, que pediu pelo filho dela e pela família. Senhor, atende esses pedidos, porque essas pessoas pediram porque creem em Ti. Creem, Senhor, que Tu podes fazer. E se elas não creem, Senhor, ajuda elas a terem fé, para que elas vejam o Deus maravilhoso que és e o quanto pode fazer por nós. Pai querido, nos dê hoje, por favor, um bom dia na tua companhia. A Fábio, Senhor, a Fábio também pediu pela Paty, que é a irmã dela. Ajuda ela, Senhor. Ajuda ela a ficar melhor, a ficar bem. Não sei o que está acontecendo com a Paty, mas que ela fique bem e que ela possa ver o teu poder na vida dela. São bênçãos, Senhor, que nós te pedimos. Nos transforma, Senhor. Transforma esse nosso coração, que muitas vezes é duro, Senhor. Muitas vezes é teimoso. Transforma, Senhor, para que possamos seguir o teu querer na nossa vida. São bênçãos que nós pedimos, nós não merecemos, mas pedimos em nome de Jesus. Amém. Feito, gente bonita. Então tá, olha só. Eu quero mandar um bom dia. Muito. Nossa, gente, olha quantos pedidos chegaram depois que eu não tinha visto. Antes da oração, me perdoem. Olha só. Eu quero mandar aqui um bom dia muito, muito especial pra minha mãe lindona, que sempre assiste. Beijo, mãe, tenha um bom dia. Pro Miro e pra Kátia, seus lindos, tenham um ótimo dia, tá bom? Vó, sua linda, obrigada por assistir. Vó, hoje a senhora entrou cedinho, gostei de ver, viu? Do jeito que eu expliquei pra senhora, deu certo. Então, que bom que a senhora passou por aqui. Rúbia, sua lindona, 1000 beijos pra você, tá? Que bom que você veio. Orislene, que bom que você esteve por aqui, querida, que Deus te abençoe. Diane, minha amiga, beijo pra você, que Deus abençoe você, tenha um ótimo dia. O Márcio, tenha um bom dia, Márcio. A Edenira, querida, que Deus abençoe muito você, viu? A Simone, tenha um ótimo dia. A Vera, lindona, já falei, né, minha mãe, tenha um ótimo dia. A Raquel, linda, tenha um ótimo dia, Raquel Santos. Fábio, querida, tenha também um ótimo dia. Ale, Vanessa, lindonas, ótimo dia para vocês. Franciele Martini, tenha um ótimo dia. Fran, que Deus te abençoe. Amélia, que Deus abençoe você. Vanessa, a Edenira, que eu já falei. A Irene, minha amiga Irene, beijo para você, tenha um ótimo dia, viu? O Paulo escreveu aqui, bom dia. Bom dia, Paulo, que bom ver você por aqui. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia. A Fábio, em todos vocês, gente, ó, 1000 beijos pra vocês. Compartilha essa live, gente, compartilha, porque mais pessoas precisam saber disso. E convida a gente pra assistir amanhã, a nossa live de amanhã, que vai continuar falando sobre esse assunto, na verdade, esse mês todo, e você vai ver o quanto, se você achava que você sabia sobre questão sobre esse assunto, sexo e sexualidade, vai por mim. Você não sabe a metade, gente. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? 1000 beijos e até amanhã. Tchau, tchau.